Gente, um dos assuntos mais recorrentes que eu tenho visto aí nos e-mails pedidos por vocês é a abordagem do tema separação dos pais, como falar isso para os filhos. E aqui do meu lado, a psicóloga Lívia Haddad, que vai falar para a gente um pouco como fazer essa abordagem, como falar, como cuidar dos filhos da gente. Lívia, como que funciona isso, dos pais se separarem e para chegar para a criança para falar que um deles já não vai mais estar dentro de casa? Então, Nayara, a separação é um momento muito difícil na vida de um adulto, né? Que requer calma, respeito. E quando tem filhos, filhos envolvidos, ainda requer mais ainda esse respeito, essa calma. Então chega a hora, né, de estar conversando com o filho sobre o que vai acontecer. Muitas vezes, assim, geralmente até acontece que a criança ela absorve todo esse clima, a tensão, e quando chega esse momento, muitas vezes ela fala assim, até já esperava ou já achava que isso poderia acontecer, mas se concretizou. E aí no momento que se concretiza vem aquele turbilhão de sentimentos, que é medo, as dúvidas, a tensão. E aí, assim, o que se deve fazer é sentar, conversar com a criança. A partir de agora, o papai e a mamãe não vão morar mais juntos, né? Nós não vamos mais ser namorados, mas vamos estar sempre presentes na vida de vocês. E sempre, o papai e a mamãe vai ser sempre o papai e a mamãe, independente de estar morando na mesma casa. Então, o papai e a mamãe não vai ser mais namorados, mas vai ser o papai e a mamãe. Então, essa forma é a forma de abordar, para que ele entenda que só não vão ser mais namorados, mas que o pai e a mãe vai continuar sempre sendo na vida da criança. E uma outra coisa que você falou assim, que às vezes a criança, que a gente acha que a criança não percebe, mas percebe às vezes muito mais que a gente, na verdade, né? Mas e como trabalhar isso em diferentes idades? Porque você trabalhar com uma criança de 1 ano é de uma forma, você trabalhar com uma criança de 3, de 5, de 7, né? Tem algumas nuances. Sim, acho que os bebês, né, as crianças que ainda não têm uma elaboração, elas geralmente vão demonstrar isso de forma de comportamento, vai ter alguma alteração. Já as crianças maiores, mesmo nas perguntas, a partir desse momento é necessário deixar a criança falar, né? Deixar ela externar aquilo, as dúvidas dela e ir respondendo. E se naquele momento não tiver uma resposta, não tem problema, você fala para o filho, não pensei ainda, vamos pensar juntos sobre isso depois? Então deixar que a criança coloque isso é importante. E os menorzinhos que ainda não conseguem, né, verbalizar isso, observar, né, como que ele vai reagir e tentar de toda forma cumprir esse papel de pai, de mãe, independente de estarem juntos na mesma casa. Agora, Lívia, o que os pais não devem fazer, ou então o que os pais não devem falar num momento tão complicado como esse, que é a separação para a criança? Então, passar para a criança, né, aquela mágoa, falar mal, falar ressentimentos da mãe, tanto da mãe quanto do pai, transferir para a criança, acabar mesmo sem querer, uma responsabilidade que não são delas. Então, assim, poupar a criança de assuntos que não cabem a ela, e sim ao pai e a mãe. E aí, dessa forma, você está resguardando o seu filho até de futuramente apresentar uma síndrome de alienação parental. Lívia, porque é normal, na verdade não deveria ser normal, né? Porque a gente mais vê o pai ou a mãe ressentido, uma mãe falando que o seu pai, aquilo outro, ele não depositou a pensão, ele tá com outra mulher, a sua mãe tá saindo, e acaba isso agredindo até a própria criança, porque a criança não quer ouvir ninguém falando mal do pai, da mãe, muito menos o outro pai. Sim, e a criança ela fica ali no meio, ela ama a mãe e ama o pai. E muitas vezes a criança acaba assim, de alguma forma, aí quer defender a mãe, quer defender o pai, então acaba que ela absorve tudo isso de uma forma muito ruim. E isso gera a síndrome da alienação parental, que é quando a doença já se instala, que são os sintomas que são acarretados devido a isso.
Gente, ó, e essa alienação parental, assim, é um tema grande, é um tema, assim, muito importante pra gente falar aqui no programa. Eu posso contar com você no próximo programa pra gente falar sobre isso, porque assim, isso acontece muito, 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 e o ideal é que não acontecesse, né? Sim, o ideal é que os pais, eles pensem nisso, o quanto que muitas vezes com o seu ressentimento está passando para o seu filho, né? Então tem que ter respeito, eu digo sempre que o respeito ele é fundamental e calma, e fazer tudo com calma, com conscientização, que é a melhor forma. Tá certo, Lívia, obrigada, gente. Olha, eu vou ficando por aqui. Não esquece de mandar o seu e-mail para programa-totalmente-mãe@gmail.com. Dúvida, sugestão, elogio, crítica, que a gente está aqui para isso, para ajudar vocês e contando também com profissionais de alto gabarito como a Lívia para ajudar a gente nesse processo. Por hoje estamos chegando ao fim. Não esqueça de mandar o seu e-mail para programa-totalmente-mãe@gmail.com ou então de seguir a gente nas redes sociais, @programa Totalmente Mãe. Fique agora com as imagens do bebê fofura da semana. Até a próxima!